Então, agora eu tenho o prazer de convidar a minha amiga Alicia Rodrigues, que vai nos falar sobre PCDT, que eu acho esse tema importantíssimo para vocês entenderem do início ao fim o que é o PCDT e a importância da participação de todos vocês quando vocês vão começar a escutar, quando abre uma consulta pública, quando a gente quer colocar um outro remédio no rol dos remédios. Então, a doutora Alicia vai nos explicar o que é o PCDT. Boa tarde. Eu peço desculpa porque eu estou saindo de um quadro gripal aqui, ainda estou com a voz meio fanha aqui, anasalada. E eu quero, antes de tudo, agradecer muito a ABCD por ter nos proporcionado trazer o FOPAD para o Maranhão, que era uma coisa que a gente já vinha almejando trazer, e Marta me deu a notícia maravilhosa que esse ano a gente teria o FOPAD aqui. E não poderia também deixar de falar da assessoria da ABCD, a Eliana, que tratou e resolveu tudo com brilhantismo para que todos nós estivermos aqui. A gente queria muito que tivesse o corpo clínico que atende nas portas, né, porque vocês viram aqui a importância de pensar na emergência. A gente já viu, entender um pouquinho o que é doença inflamatória. A gente já viu como é que a gente deve agir quando a gente chega numa emergência. A gente já viu as complicações, a gente já viu as manifestações intestinais, como trata a doença. E agora a gente vai falar um pouquinho de como a gente faz para tratar, que é o PCDT, que é o que rege e que dá as normas para que a gente consiga os medicamentos que são disponibilizados para a doença. Eu não tenho nenhum conflito de interesse para essa apresentação. Eu não poderia deixar de começar a falar do PCDT sem falar um pouquinho do SUS, né? O sistema de saúde, ele engloba dois sistemas principais, que é o SUS e o sistema privado, que é regido pela ANS. Ele foi instituído desde 1998, essa política de medicamentos, com o objetivo de garantir o acesso à terapêutica medicamentosa, promovendo o uso racional dos medicamentos. Não é eu querer usar, eu tenho indicação para fazer uso daquela terapia. A OMS, em 2002, definiu os medicamentos essenciais que satisfaziam as necessidades prioritárias no cuidado da saúde da população. Mas a primeira lista foi criada desde 1964, precedendo até essa norma da OMS, e em 2008 foi criada a primeira Relação Nacional de Medicamentos, que foi o RENAME, que são medicamentos essenciais para orientar a oferta, a prescrição e a dispensação desses medicamentos no âmbito do Sistema Único de Saúde. Então, como é que funciona o acesso dos medicamentos no Brasil? Como eu falei, a gente tem dois sistemas, né, o público, que é regido pelo governo, e que tem o PCDT, que determina quais são as doenças, como é que se faz o diagnóstico, quais são os pacientes que têm direito a receber esses medicamentos dessa determinada patologia. E o privado, que é regido pelas operadoras e que é regido pela ANS e que corresponde às operadoras de saúde. E no meio disso tudo, a gente tem os nossos pacientes, que tem alguns que precisam do SUS e outros que têm operadoras para liberação das medicações. Então, qual é a história do SUS, né? Ela é uma rede regionalizada e hierarquizada e constitui um sistema único de saúde. Ele foi criado na Constituição de 88, foi regulamentado em 1990 pela Lei 8.080, 8.142,
e foi atualizado pelo decreto 7.508 de junho de 2011. Então, dentro ainda da história do SUS, a gente tem na Constituição dizendo que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, de garantir, mediante políticas sociais e econômicas, que visem a redução do risco à doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção e recuperação da saúde. Para isso, esse sistema tem que ser descentralizado, com direção única em cada esfera do governo, tem que ser feito um atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, isso seria o ideal. Quando o doutor Flávio falou, vamos tratar precocemente para evitar complicação, se a gente fizer uma medicina voltada em prevenção, a gente vai evitar um monte de complicação. E a participação da comunidade. Então, para isso, foi criado o PCDT. O que é o PCDT? É o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas. Qual é a finalidade dele? É estabelecer critérios para o diagnóstico das doenças. Ele vai definir qual é o tratamento que vai ser aquela mecanismos de controle clínico a serem seguidos pelos profissionais de saúde. É uma maneira de os profissionais falarem a mesma língua, independente de onde eles estejam. Aqui no Maranhão, a gente tem os mesmos critérios que a doutora Jocely tem lá no Piauí, que a doutora Marta tem lá em Porto Alegre. Então, os critérios são o mesmo para que todos os médicos consigam uniformizar esse atendimento. Esses PCDTs são criados pelo Ministério da Saúde e eles são baseados em evidências científicas e consideram critérios de eficácia, segurança, efetividade e custo-efetividade das tecnologias recomendadas. Eles desejam padronizar o tratamento no âmbito do SUS das patologias. O primeiro PCDT criado foi da AIDS, né, em 1998, e o primeiro da doença de Crohn foi baseado na portaria 858 de novembro de 2002. Então, qual é a finalidade dele primordial? Garantir a todos os pacientes de todas as patologias o acesso ao tratamento. Então, para isso foi criado o que a gente chama de ATS, que é a Avaliação de Tecnologia em Saúde. Ele é um processo baseado em evidências que vai examinar as consequências da utilização de uma tecnologia. Então, qual é a finalidade dele? É ordenar a incorporação. Eu não vou... A doutora Débora chega e diz, eu quero incorporar a mesalazina para um tratamento X. Essa mesalazina só vai ser incorporada se ela estiver dentro de todos aqueles critérios para o tratamento da patologia. E esses medicamentos, eles são para até a segurança do paciente, ele tem que ser pesquisada a eficácia, a segurança e a efetividade dessa nova tecnologia ou desse medicamento naquela patologia que ele está sendo solicitado a incorporação. E, além disso, é feito um estudo do impacto social, organizacional, legal, ético, político, e a gente não pode deixar de falar sobre o estudo econômico. O dinheiro é finito, né? Então, a gente não pode só sair incorporando as coisas sem fazer esse estudo econômico da incorporação da patologia, da medicação. No Brasil, somente em 2011, com a Lei 12.411, essa avaliação da tecnologia foi institucionalizada,
sendo indispensável para a tomada de decisão sobre a incorporação da tecnologia no âmbito do SUS. Então, se os medicamentos ou as tecnologias que foram solicitadas em incorporação, elas não tiverem dentro dos critérios preconizados nessa avaliação, eles são negados à incorporação para essa patologia. Então, esses critérios que são importantes, a eficácia, que vai avaliar a probabilidade de uma população definida ter benefício numa ideia de uso, já a efetividade é em condições normais, porque quando eu vejo a eficácia, eu vou estudar um tipo de paciente específico, e depois a efetividade ela vai ser incorporada para todos os pacientes. O risco, se existe algum risco ou efeito adverso naquela tecnologia, a segurança, o custo dessa tecnologia, então é importante a gente avaliar o valor da melhor alternativa e o impacto social, ético e legal. Então, tudo isso é feito, essa avaliação pela tecnologia em saúde para o impacto da incorporação dessa tecnologia. Então, qual é o caminho para essa inclusão de novos medicamentos? Ele pode ser solicitado por várias áreas, aqui, assistência médica, sociedade, constituição, pacientes e associações. Em janeiro de 2016, nós já falamos da implantação, mas ele só foi incorporado, ele só foi constitucionalizado em 2011. Tá? E qual é a finalidade disso? Proteger o SUS e beneficiar os pacientes, porque a gente sabe que a Anvisa ele vai sempre visar a eficácia da terapia. E a Conitec, o custo-efetividade. Então, tem que preencher todos esses critérios para que a gente consiga fazer essa incorporação. Então, quais são esses caminhos? A doutora Marta já comentou a respeito da consulta pública, né? Isso aqui é super importante e a gente tem tido, nesses últimos anos, uma interação muito proveitosa entre a ABCD e GDIB para facilitar, liberando laudos até para tantos médicos entenderem um pouquinho como é que funciona, e isso tem aumentado muito essa incorporação. Mas para essa interação, não é só médico, não é só as sociedades médicas, mas é preciso que os pacientes também participem dessas consultas para que a gente tenha um sucesso na liberação dessa nova tecnologia. Então, como é que funciona aí a Conitec para a atualização do PCDT? Então, a Conitec vai receber um pedido de incorporação de uma nova tecnologia, tá? Aí ele vai passar para analisar os estudos que quem solicitou aquela incorporação para ver se estão condizentes com a indicação. Se eles acharem que ainda precisa de novos estudos ou novas pesquisas, eles vão solicitar para o demandante. Aí, depois disso, vai para o plenário, que vai analisar o relatório e vai fazer o que a gente chama de recomendação preliminar. Essa recomendação, ela pode ser favorável à inclusão daquela tecnologia e daquele medicamento, como ela pode ser desfavorável. Depois dessa fase entra o que é super importante, que é a consulta pública. E é aqui que todos têm que participar. Quanto maior a participação, quanto maior a riqueza de dados, dizendo a importância da incorporação dessa medicação, maior a probabilidade de se conseguir até a mudança dessa recomendação
preliminar da própria Conitec. Passada essa fase da consulta pública, volta para o plenário, que vai ou ratificar ou retificar essa recomendação. Então, se ele achar que a consulta pública não agregou alguma coisa que justifique a incorporação, ele vai continuar com parecer desfavorável. Após isso, vai para a Secretaria de Ciência e Tecnologia para avaliar a necessidade da audiência pública. Aí é marcada essa audiência pública e depois dessa última fase volta para a Secretaria de Tecnologia e Informação para que seja avaliado o relatório final e feito a publicação dessa recomendação no Diário Oficial da União. Então, em relação aos médicos, o que os médicos precisam fazer para que os pacientes tenham acesso? Eles vão precisar preencher esse LME, que é o laudo de medicamentos especiais. Ele tem que ser preenchido na íntegra, em todos os campos necessários, e tem que ser seguido de uma prescrição médica. Então, o paciente precisa também ficar atento a isso, além de anexar lá, quando for da entrada, todas as cópias de documentos, identidades e tudo mais. Então, qual é esse fluxo de acesso no SUS? O paciente vai ao médico, ele tem um diagnóstico. Esse diagnóstico, ele vai escolher o tratamento de acordo com a patologia daquele paciente. Depois dessa escolha, ele vai para aquele preenchimento do LME que a gente comentou anteriormente. Então, preencher o LME de forma legível, correta, com todos os dados, ele entrega para o paciente junto com a receita e o paciente vai com toda a documentação na Secretaria de Saúde ou na farmácia de alto custo do Estado. Dado a entrada nisso, vai passar por um período, tá, que é variado de estado para estado, tá? Pode variar de cada secretaria, e depois dessa avaliação, se ele atendeu os critérios, aí ele vai para a liberação, vai ser comunicado o paciente e ele vai passar a retirar aquela medicação na farmácia de alto custo. E o paciente tem que lembrar que ele precisa fazer a prorrogação. Então, depois daquele tempo, pode ser 3 meses ou 6 meses, dependendo de da atividade da patologia, ele vai ter que ir lá novamente na farmácia, levando outro LME com outra receita para continuar a liberação. Se a secretaria achou que ele não preencheu os critérios, o paciente vai pegar por escrito qual foi os critérios que não foram preenchidos, para que ele possa retornar a seu médico para corrigir esses critérios, para que ele possa novamente dar entrada na solicitação da medicação. Agora, falando um pouquinho, o que a gente tem de acesso já liberado hoje? Então, em 2002, tanto a retocolite e a doença de Crohn, o que a gente tinha? A doutora Andréa falou, a gente tinha corticoide, sulfa, mesa, e quando não resolvia nada, ia para o coloprocto para tirar o intestino do paciente, porque ele não respondia a nada. Posteriormente foi incluído os imunossupressores, a azathioprina e o metotrexato, e a terapia biológica só passou a fazer parte do nosso arsenal para a Crohn em 2010, que foi inicialmente o Inflix e o ADA. Em 2017 foi acrescido o certolizumab. Em 2020 foi liberado já para a retocolite ulcerativa o Inflix e o Vedo. E em 2021 foi incluído a pequena molécula que é o tofacitinib. Então, em 2023, o que a gente tem? Então, a gente já tem várias terapias que têm efetividade na retocolite, mas, infelizmente, a gente ainda não tem acesso no SUS por estar esperando a atualização do PCDT para liberação no âmbito do SUS.
Na doença de Crohn, que a gente tem ao nível do PCDT? Em 2010, inflixiada, como já comentamos. Em 2014 e 2017, o certo. Retocolite ulcerativa, em 2020 só que entrou inflixiada. E em 2021 foi incluído o tofacitinib. Então, esse é um resumo do que a gente tem hoje liberado. Tá? Então, na doença de Crohn pelo SUS, nós temos 3 anti-TNFs e não tem ainda a liberação do ustekinumab. Ele já foi incorporado pela Conitec, já foi publicado no DOU, então ele já passou por todas aquelas etapas que eu comentei com vocês, mas ele está esperando a incorporação. Ele foi, na realidade, ele ainda não está disponibilizado e a autorização foi a incorporação só para aqueles pacientes falhados ou intolerantes ao anti-TNF. Já o inflix subcutâneo, ele já foi também incorporado, mas ainda não foi publicado pela DOU para ser liberado. Já na retocolite ulcerativa, a gente só tem o infliximab, um anti-TNF, um anti-integrina e uma pequena molécula. A mesalazina sachê já foi incorporado, já foi publicado desde maio de 23, mas infelizmente ainda não foi disponibilizado por falta de atualização do PCDT da retocolite ulcerativa. Quando a gente muda um pouquinho do SUS para o privado, né, que ele é regido pela ANS, tá? Então, qual é a finalidade dele? É regulamentar os planos para garantir o interesse público relacionado à saúde suplementar. Então, ele atua estabelecendo essa lista de procedimento, de exames e de tratamentos que tenham cobertura assistencial para os beneficiários de plano de saúde através desse rol de cobertura. Só que esse rol acaba sendo, na realidade, funcionando como um limitador de autorização de procedimento. Tá? Eles só liberam aqueles procedimentos que já foram incluídos no rol da ANS. Então, com a chegada de novos tratamentos complexos e de alto custo, se desencadeou a necessidade de criar uma diretriz de utilização. Do mesmo jeito como a gente tem no SUS o CTE, a gente tem aqui a direção de utilização de tratamento. Ele serve para quê? Para nortear a cobertura dos procedimentos na saúde suplementar. Então, portanto, a DUT possui o objetivo de orientar e regulamentar a melhor indicação para a utilização adequada dos procedimentos e exames, não sendo considerada como uma diretriz ou um protocolo clínico como é no SUS. E aqui a gente dá um exemplo da doença de Crohn, né, que a cobertura da doença de Crohn que tenha um IADC acima de 221 ou um índice de Haver-Brecht maior do que outro, refratários aos medicamentos imunossupressores ou imunomoduladores por um período mínimo de 6 semanas ou intolerantes na presença de contraindicação ao uso desses outros medicamentos, ou a falha. Então, isso é o que rege qual é o paciente que vai ter direito. Então, se é um paciente que está com uma doença de Crohn uma doença de Crohn leve, e que não tem esse índice de atividade da doença acima de 220, ele já não teria direito para receber esse medicamento pelo plano de saúde. Aqui passar rapidamente, só para vocês terem uma ideia. Isso melhorou muito. Antigamente, essa submissão para incorporação dos medicamentos era de 2 a 3 anos, tá? Para poder fazer essa atualização do rol. Agora ela já está entrando a cada 6 meses. Então, de 6 em 6 meses, todos os medicamentos, outros procedimentos, não é só medicamento. A doutora Andréa falou da calprotectina, o Albert falou da calprotectina, são medicamentos que foram solicitados a inclusão, a cápsula endoscópica, além de outros. Tudo isso
precisa passar para ser incorporado, tá? E aí segue esse processo. Vem a demanda, aí cria a Câmara Técnica do especialista naquela patologia que está sendo solicitado, e que ainda existe uma dúvida muito grande que qual é o peso que o laudo dessa Câmara tem. É feito um documento, aí vai para a consulta pública, aqui também no rol da ANS, é igual ao SUS, vai para a consulta pública, aí vai para a análise das respostas. Então, quanto maior a contribuição recebida, pode gerar a liberação dessa medicação. Depois de aprovada, a aprovação é feita pelo DICOL e depois vai para publicação no diário. Para que o paciente tenha direito a esse medicamento, ele precisa de documento também, tá? Então, ele precisa de um laudo com os dados do paciente, a justificativa do porquê está fazendo esse medicamento, a indicação médica detalhada e o medicamento com a prescrição de qual é o medicamento e qual a forma que o paciente vai utilizar essa medicação. Normalmente, essa resposta para o plano tem que ser feita até 21 dias após a solicitação. Infelizmente, a gente ainda tem alguns planos que não cumprem essa regra. Então, na ANS, onde é que nós estamos, né? A gente tem liberada para a Crohn em 2020 e 2021 o Inflix, a Adavedo, o Ustekinumab, e de acordo com os critérios do TUT, precisa o quê? O CDAI de 21, o Ravibesco de 8 ou presença de doença perianal. Na retocolite, a gente tem Inflix, Vedo e o Golimumab, e tem outras tecnologias que foram solicitadas para inclusão no rol da ANS, que é o IGRA, que é para a pesquisa da TB latente, a calprotectina fecal e a cápsula endoscópica. E quais são as demandas que a gente não conseguiu atender ainda? Quando a gente tem necessidade de incorporação de condições que poderiam melhorar, atender mais de uma doença. Sintomatologia, anemia do paciente, não é só da doença inflamatória intestinal, tem várias patologias que constam com anemia. Então, a gente tem reposição de ferro, tá? De alta concentração, para ser incorporada e que ainda não foi liberada. Na doença de Crohn, que não tem resposta, a gente viu que os únicos biológicos que a gente tem liberado por Crohn é da classe dos anti-TNF, então a gente precisa dessa liberação. E na retocolite, a ausência de centro de infusão, acesso à terapia venosa, crianças que têm contraindicação ao infliximab. E aqui é uma opinião minha, né, das necessidades não atendidas, é a disponibilização da mesalazina sachê, que já está completando quase de 180 dias, já está passando de 300 dias sem ser incorporada, sem ser liberado o PCDT para liberação pelo SUS, a incorporação da calprotectina, das outras terapias que já são aprovadas pela Anvisa, mas ainda não foi incorporada também no rol no SUS, e os centros de referência, que é uma necessidade muito grande para que a maioria desses medicamentos sejam realizados para tratamento da doença inflamatória. E aqui é minha equipe da Comissão de Acesso e Terapia do GDIB, que eu tenho honra de fazer parte nessa gestão de 2023 e 2024, com pessoas assim altamente gabaritadas. E tenho a honra de fazer parte da equipe Gastrodó também, para não ficar mostrando um monte de foto. E como era relacionada a acesso, eu mostrei a foto do acesso. E eu achei esse dizer muito importante, interessante. Um dia você ainda vai olhar para trás e ver que os problemas eram, na verdade, os degraus que te levavam à vitória. Então, a gente só tem que procurar para achar. Muito obrigada. Estou à disposição.